Oi, gente. Tô aqui experimentando, porque eu nunca fiz live. Vamos ver como é que eu convido aqui o Anderson. Aí, Anderson, pelo que eu tô vendo, é só você clicar aí pra gente iniciar a nossa live. Gente, essa é a hora que eu saio do trabalho. Então eu falei assim, eu vou bater o ponto, volto pra cá pra gente iniciar essa live sobre organização. Tô no camarim aqui da TV Tambaú. Se alguém entrar aqui, não se espante. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Agora Oi! foi. Agora foi, Agora Anderson. foi. Tudo bem contigo? Tá dando pra escutar tudo certo? Tá, tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô. Tava dizendo aqui, não sei se você chegou a ouvir, que esse é o horário que eu saio do trabalho. E aí não ia dar tempo de eu chegar em casa pra gente iniciar a nossa live. Então, se Entendi. alguém chegar no camarim da TV, então, se alguém chegar aqui, não se espantem. Também não tem nenhum problema, nenhuma cerimônia. Aqui tá todo mundo em casa. Tá certo. Todo mundo tá ouvindo bem? Deixa eu ver quem tá aqui. Daniela. Então, acho que já dá pra gente iniciar. Zé Souza, Dani Organize, Dani Frota. Ah, Dani, que bom que você está aqui. Bom, então, vamos falar sobre organização financeira. Olha, esse é um tema que eu gosto bastante. Já há algum tempo, assim, eu entrei em contato com esse universo das finanças e fui me encantando. Aos poucos fui vendo mais, seguindo a Natália, que foi a Natália Arcuri, que despertou esse lado, e eu comecei a consumir um pouquinho do conteúdo dela. Aí conheci o Gustavo Cerbasi, comprei o livro dele, dela. E até que um dia me convidam para participar de um workshop em que o Anderson estava lá, que também era sobre organização financeira. Eu não lembro exatamente o tema, mas era organização financeira, educação financeira, né, Anderson? Isso, educação financeira e investimentos. Pela Adelante. Então, assim, nossa, eu fiquei encantada. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Anderson e aí a gente iniciou um contato, assim, ele fez a consultoria, né, financeira, me ajudou nesse início de caminhada, porque eu falo que é um processo que ele é custoso, porque são mudanças de hábito. Então, assim, para a gente mudar hábitos é um pouquinho difícil, né? Então, mas quando a gente tem um direcionamento, a gente consegue visualizar, tem uma pessoa que nos orienta, fica mais fácil, né? Quando a gente tem essa consciência. E aí eu resolvi compartilhar com todos vocês, porque eu acho que esse é um tema que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria se interessar, porque a gente está tratando da nossa organização, da nossa tranquilidade financeira. Ai, acho que ninguém se sente bem tendo contas apertadas a pagar, dívidas. Então, assim, quando você consegue organizar a sua vida e vai dormir tranquilo, sabendo que dia de manhã um dia você vai ter que trabalhar para conseguir coisas, mas é melhor do que ficar naquela loucura bem complicada. A gente inicia essa conversa para os meus desordeiros aí, o pessoal que está em busca dessa organização, falando um pouquinho sobre isso. O Anderson, ele é consultor e educador financeiro, formado em administração de empresas, tem pós-graduação também, né? Anderson, Isso. pós-graduação em finanças pela PUC do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho para mim sobre, para mim e para o pessoal que está acompanhando a gente. Exatamente. Na verdade, eu iniciei no mercado um pouco tarde, vamos dizer assim, para a média do pessoal, né? Eu comecei a trabalhar com 24 anos e do ano passado, do final para cá, tem sido um período bem intenso. Então, eu acredito que para a gente se desenvolver, a gente tem que buscar toda hora estar aprendendo. Inclusive, se a gente for falar de organização financeira, como a gente vai falar hoje, uma das grandes lições que
o autor de best-seller Roberto Kiyosaki dá, quando ele faz o Pai Rico, Pai Pobre, é que ele fala que os ricos trabalham para aprender e os pobres trabalham para manter apenas a segurança, enfim. Então, eu acredito que nesse ano foi um ano de bastante aprendizado e hoje estou como consultor financeiro da Adelante, também como educador financeiro, representante da DISOP, que é uma empresa de educação financeira que está há 11 anos no Brasil, implementando em empresas e também em escolas, que é o meu foco, o nosso foco aqui na Paraíba, educação financeira. Então, o grande objetivo para o ano 2020, alinhando com a Base Nacional Curricular Comum, é levar para as escolas da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e outros lugares, onde é que seja, educação financeira, que é um tema bem importante. E também trabalho numa ONG, que é uma ONG que atua com crianças em extrema pobreza. A gente também faz esse trabalho ligado à Primeira Igreja Batista aqui de João Pessoa. Hoje o foco é educação financeira, mas só para deixar o pessoal sabendo um pouco mais quem é o Anderson. Mas isso é muito bom. E a gente inicia então essa conversa, Anderson, falando com relação a para quem é direcionada a educação financeira. Será que só quem tem recursos financeiros é que deve se preocupar com essa organização? Porque eu escuto muitas piadinhas, inclusive, quando a gente vai falar sobre educação financeira, sobre como se planejar. Muitos amigos, pessoas próximas falam: ah, eu não tenho nem dinheiro, como é que eu vou? O dinheiro não dá nem para pagar as contas, como é que eu vou me organizar? A gente sempre acaba escutando esse tipo de coisa. E aí eu fico me perguntando: nossa, mas será que a organização financeira de fato é para todo mundo? Todo mundo É para todo mundo. que tem recursos deve se preocupar com a organização financeira? Com certeza. Educação financeira e organização financeira é para todo mundo. Na verdade, as pessoas que não buscam educação financeira, elas acabam pagando um preço muito alto por essa falta de educação financeira na vida delas. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, normalmente nós fazemos porque nós achamos que a educação financeira está ligada, em primeiro lugar, a dinheiro. Só que, pasmem, educação financeira não está ligada, em primeiro lugar, a dinheiro. Educação financeira está ligada, em primeiro lugar, a comportamento. Quando a nossa mentalidade, quando o nosso comportamento ele muda em relação a atitudes, não apenas financeiras, mas quando a gente começa a fazer escolhas, decisões, e aí entra na área financeira também, a gente vai perceber que o nosso comportamento foi quem mudou. E se a gente tiver uma mentalidade rica, porque quando esses livros falam de rico e de pobre, ele não fala da situação financeira, ele fala de uma mentalidade. Vanessa, para você ter ideia, mais de 60% dos médicos, eles são endividados. E isso a gente pode saber conversando com eles. Muito disso para manter status. Que se o médico ao meu lado ele tem um carrão, eu também tenho que ter. Se tal, e isso acaba influenciando a nossa sociedade a viver pela aparência e não esperar o tempo de realizar os seus sonhos, mas sim de ficar antecipando os sonhos. Então, a educação financeira ela é para todo mundo. Educação financeira é também para aquele cara que recebe, por exemplo, um salário mínimo e tem um salário muito apertado e tudo que ele recebe já está comprometido para pagar dívida. Também serve para ele. Por quê? Porque no caso dele, mesmo que a situação momentânea financeira dele não mude, ele vai, através da educação financeira e de uma mentalidade renovada, buscar saídas. É onde entra, por exemplo, a saída de uma renda extra. Quantas pessoas nós já vimos testemunhos que eles dão de que, poxa vida, minha vida era uma dificuldade, eu dormia 3 horas por dia, 4 horas por dia, mas eu busquei uma renda extra porque eu não tinha o que fazer, tinha 2 filhos para sustentar. E quantas pessoas conseguem o sucesso? A grande diferença dessas pessoas para aquelas pessoas que não conseguem o sucesso foi porque a mentalidade delas estavam corretas. Então, para responder a tua pergunta, educação financeira é para todo mundo, mesmo aquelas pessoas que possuem uma situação financeira bem difícil. Mas muito mais para aquelas que têm uma situação financeira boa. Porque imagina, se uma pessoa não tem educação financeira boa, uma mentalidade correta, e ela acaba ganhando 30, 40 mil reais. O grande mito... Dinheiro, né? Exato. O grande mito é o seguinte, é que as pessoas, elas vão achar o seguinte, meu problema é que eu só ganho 1.000 reais. Então, a solução para isso é que eu ganhe 1.500. Normalmente se pensa assim.
E esse é aquilo que, nesse próprio livro Pai Rico, Pai Pobre, ele chama da corrida dos ratos. É um ciclo vicioso em que eu ganho 1.000, gasto 1.200 e acho que o problema está em ganhar pouco. Aí eu ganho 1.500, gasto 2.000 e acho que o problema está em ganhar pouco. Aí eu ganho 20.000, gasto 40 e ainda acho que eu preciso ganhar mais. Só que a dificuldade de sair da dívida, a dificuldade de sair da dívida de quem ganha 1.000 e faz uma dívida de 5.000 é muito menor de quem ganha 40.000 e faz uma dívida de 1.000.000. Essa é a necessidade. A educação financeira é para quem ganha pouco e para quem ganha muito, porque a educação financeira é mentalidade. E a gente vê também, Anderson, pessoas que não é que ganham pouco, às vezes ganham razoável, mas não consegue administrar bem o seu dinheiro e acaba fazendo escolhas erradas e acaba se endividando e entra numa bola de neve. Então, eu concordo com você, acho que educação financeira deve ser para todos. E a gente precisa ter essa educação desde pequenininho, de saber a importância de cuidar com as finanças, fazer as escolhas corretas, para que a gente não venha a sofrer as consequências mais na frente. E aí, como é que você acha que as pessoas podem iniciar esse processo de organização? Como é que você está desligada, não sei por onde começar. Então, quais seriam os primeiros passos? Legal. Veja só, até mesmo uma pergunta aí da Dani Frota, que ela diz assim: existe algum método para ajudar as pessoas a iniciar esse planejamento de reeducação financeira? E a pergunta dela é fantástica, porque uma criança nós educamos. Por isso a importância de se implementar desde a escola a educação financeira. Mas o adulto nós reeducamos. Então, nas consultorias financeiras que nós fazemos da Adelante, Euler, o que acontece é que nós fazemos um processo de reeducação financeira e não mais de educação. Porque ela já tem uma mentalidade. O processo é mais difícil? É. Mas é possível? É. Depende muito do engajamento daquela pessoa, se ela de fato está disposta a mudar. Para responder a tua pergunta, a pergunta é o seguinte: existe um método. Na verdade, existe mais de um método. Existem pessoas, por exemplo, no livro da Natália Arcuri, ela fala da metodologia SMART, em que ela coloca, é uma sigla em inglês, com 5 etapas para você colocar as metas e fazer por onde alcançar. O S, em inglês, tá? Estou traduzindo. SMART. S seria específica, a meta tem que ser específica, a meta tem que ser mensurável. Então, por exemplo, eu planejei poupar R$ 200 por mês em um ano. Daqui a 3 meses eu teria que estar com R$ 600. Eu estou? Isso é uma forma de mensurar. A meta tem que ser atingível. Ah, eu ganho R$ 1.000 e quero comprar uma Ferrari daqui a 3 meses. Isso é atingível? Não é atingível. A não ser que você ganhe na loteria. Mas lidando com situações razoáveis, isso não vai acontecer. Então, meta tem que ser atingível, tem que ser relevante. Ou seja, para a tua vida tem que fazer sentido. Tem que ser um sonho seu, tem que ser algo que você vai se motivar, acordar cedo, dar o gás mais que todo mundo, madrugar. Tem que ser algo que te mova. Assim como o último também é muito importante, prazo. Tem pessoas que fazem um baita de um planejamento, mas elas não sabem quando elas querem concluir. E isso acaba atrapalhando. Esse é um método. Mas eu vou falar de um método bem mais simples, que eu acredito que na minha vida, e foi o método que eu passei quando a gente fez a nossa organização financeira, que eu acredito que é o método mais simples e importante e eficaz que eu encontrei. DSOP. Além de ser o nome da empresa, que eu atuo hoje como representante, é um método que eu vejo muitas pessoas, mesmo que não são da DSOP, atuando na vida delas. O D. É DSOP, né? Exatamente. DSOP. E cada letrinha dessa significa algo. O D é o diagnosticar. Então, Anderson, eu quero começar a minha vida, a minha organização financeira. O que é que eu faço? Você precisa primeiro saber onde você está. Ninguém vai chegar a algum lugar sem saber de onde ele está saindo, aonde ele está. Conhecer a verdade da tua vida financeira é importante para você se libertar dessa situação. Então, como é que você vai sair de uma dívida, por exemplo, se você não sabe o tamanho da dívida, se você não sabe os juros da dívida? Como é que você vai sair de uma situação financeira se você está na cega?
Você precisa limpar os seus olhos, a sua vista e entender a sua situação. Tá um problema de frente, gente. Exatamente. Você precisa agora diagnosticar. E esse diagnóstico muitas vezes vai doer. Você vai olhar para ele e vai dizer assim, não era isso que eu queria enxergar. A situação está mais difícil do que eu pensei. Porque normalmente, quando você não olha para a sua vida financeira, você vai encontrar uma situação pior do que você imagina. Só que a grande diferença daqueles que saem e daqueles que não saem é daquilo que eles fazem quando olham para essa situação. Ou seja, eu faço o diagnóstico, eu anoto durante um mês, se eu for um trabalhador de regime CLT, renda fixa, as minhas despesas. Um mês, eu anoto tudo. Anderson, se eu der R$ 2 para um cara que está na rua, eu vou anotar? Vai. Se eu comprar um Trident que vai custar 50 centavos, eu vou anotar? Vai. Por quê? Porque estima-se que pelo menos 20% dos nossos gastos não são computados desse tipo de gasto. Agora imagine alguém que ganha 2.000, 3.000 reais, ter 500 reais só de gastos supérfluos que ele não sabe que gasta, achando que é só 100, 150. É isso que acontece na realidade. Então o primeiro passo é diagnosticar. Só que a grande diferença para qualquer outra metodologia que eu encontro está no segundo passo, que é o sonho. Aquilo que move a nossa vida é o nosso propósito. Eu não acordo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ou vou dormir 3 horas da manhã como fui ontem, porque eu vou fazer o que eu quero, porque eu não tenho um sonho. Não, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, que é levar para as pessoas a educação financeira. Que é, sabe, mostrar para as crianças que elas precisam ali, naquele momento. Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, e esse sonho faz com que todas as coisas da minha vida girem em torno dele. Então, eu ensino a mim mesmo e busco tratar para a vida das pessoas de que quando elas buscam mais dinheiro, é legítimo. Mas dinheiro para quê? Tem que ser para realizar os sonhos. Sonhos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Nós precisamos girar a nossa vida em torno dos sonhos. Terceiro ponto, orçamento. Quando eu diagnostico, quando eu trabalho meu sonho, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um orçamento. Receita, se eu ganho 2.000 reais, eu tenho 400 reais de sonho, quanto ficou para meu padrão de vida, para minhas despesas? 1.600. Tá vendo que a ordem inverte? Sabe por que as pessoas hoje não ganham muito dinheiro? Porque elas acham que dinheiro é ruim. E sabe por que elas acham isso, Vanessa? Para eu passar a palavra para você? Porque é o seguinte, se a primeira coisa que eu faço com o meu dinheiro é pagar a conta, dinheiro não é bom, dinheiro é ruim. Se quando eu recebo o meu salário, dolorido, sofrido, trabalhei, ganhei por ele, tá lá meu dinheiro, e eu recebo ele, a primeira coisa que eu faço é pagar a conta, dinheiro não é bom, dinheiro é ruim. Agora, se a primeira coisa que eu faço com ele, e eu faço isso há mais de um ano com regularidade, a primeira coisa que eu faço com o meu dinheiro é sonhos. Minha reserva de emergência, minha aposentadoria e meus sonhos. Isso faz com que, para mim, ganhar mais dinheiro faça sentido, não por avareza, mas, na verdade, porque eu quero realizar sonhos. E o último passo é partir para a ação, poupar. Não adianta falar, se planejar, se organizar, que é fundamental, se não poupar, se não agir. E olha, Anderson, essa questão de agir é que às vezes é o mais difícil, né? Que é você dar esse primeiro passo de encarar o problema de frente, de sentar e analisar como você tem gastado o seu dinheiro, de fato ir anotando tudo. Eu, por exemplo, tenho o costume de usar muito cartão. É muito difícil eu sacar dinheiro. É muito difícil. Então, eu acabo tendo um controle pelo meu próprio cartão. Então, assim, eu pago muito no cartão débito, né? Que aí vai descontar direto na conta ou no cartão de crédito. Então, eu tenho aquele controle, fica mais fácil para visualizar. Mas, de fato, tem aquele costume de sacar o dinheiro. E aí, para vou comprar um chiclete, vou comprar tomar um sorvete e ter esse costume de anotar, realmente é algo que exige uma dedicação. E nem todo mundo está disposto a isso. E o que assim, tapa na cara para mim foi ver um casal que eu fui fazer uma reportagem que eles tinham o sonho de serem pilotos. E o sonho deles custa muito caro, é 85 mil reais cada um, para eles conseguirem realizar esse sonho. E para eles fizeram, eles não desistiram. Não, é possível, a gente conseguiu, colocou tudo no papel, viu quais eram as possibilidades, de quanto eles precisariam, durante quanto tempo, e foram correr atrás. Inclusive, um rapaz, eu esqueci aqui o nome dele.
mas ele disse que tinha um emprego para CLT, e ele disse que se ele continuasse ali, não ia dar muito certo, não. Ele não ia conseguir o que ele precisava. Mas ele largou o emprego e foi empreender. Começou a vender produtos junto com a empresa dele. E aí eu vou com ela. Vanessa, E começou deixa eu a só chamar. te interromper rapidinho. Eu não sei o que está acontecendo, o áudio está ficando um pouco ruim. Eu não sei se é aí, se é aqui. Eu tentei levantar aqui ao meu celular, mas permaneceu o mesmo. Vê se tem como só dar uma organizada no áudio. Alguém está ouvindo mal? O som. Agora melhorou um pouco, ó. A Dani tá dizendo que o som não tá tão legal. Deixa eu pegar aqui um fone, ver se melhora. Pronto, Peraí. beleza. Eu vou falar do teu comentário também, Anne. Você falou aí da disciplina obrigatória nas escolas, né? Em algum momento aqui dessa live a gente também toca nesse ponto, tá? Muito legal a, a interação de vocês. Eita, não trouxe fone, ó. Logo hoje. Mas Mas dá para ouvir? Tá dá, conseguindo me. agora tu, você fala um pouquinho mais alto que a gente consegue. Pronto. Aí eu estava dizendo que teve esse casal que eu conheci e ele largou o emprego porque ele viu que não tinha condições de atingir o objetivo dele trabalhando naquela empresa, ganhando o salário que ele ganhava. Então ele foi empreender, começou a vender produtos, foi formando a clientela deles e todos os dias eles vão para a rua vender paçoca. Então, assim, inclusive a esposa dele falou assim: Vanessa, minha família não queria que eu fizesse isso, porque para eles aquele dali seria um gesto de Beleza. humilhação. E não é um trabalho como outro qualquer. Então, muitas vezes a gente fica com vergonha de fazer algumas coisas para conseguir uma renda extra, com medo do que as pessoas vão falar, dos comentários. E, gente, não é assim. Vamos correr atrás mesmo, dar a cara a tapa. É você que está pagando sua conta, é você que tem o seu sonho, você que tem que correr atrás. Então, assim, eu achei que foi fantástica essa história deles, porque realmente é um tapa na cara. Por que não? Eles já conseguiram em 6 meses vendendo paçoca. É claro que tem um apelo emocional ali também, porque eles colocam uma plaquinha falando que aquele dinheiro é para realizar um sonho deles. Tem um apelo emocional e muitas pessoas acabam ajudando mais. Só que em 6 meses eles conseguiram mais de R$ 12.000. E isso de dinheiro mesmo, tirando os custos com a paçoca. Então, nossa, R$ 12.000 em 6 meses vendendo paçoca. Será que isso é possível? Pois foi possível para eles. Então, eles estão batalhando. E aí, Anderson, é que entra essa questão da renda extra. Porque nem sempre o que a gente ganha vai ser suficiente. Então, assim, como é que a gente pode visualizar possibilidades e buscar essa renda extra? O que pode ajudar a gente? Olha, isso é um assunto que eu acho muito interessante. Nas consultorias que a gente faz, eu acredito que não há uma consultoria que eu não toque no assunto renda extra com as pessoas. Mesmo para aquelas que têm uma situação financeira um pouco mais confortável. Só que o primeiro ponto para que uma pessoa possa buscar a renda extra é que ela vai ter que entender uma coisa que é clara. Ela vai ter que sair da zona de conforto. E nem todo mundo está disposto a sair da zona de conforto. Só que as pessoas que saem da zona de conforto são aquelas que conseguem alcançar, que conseguem ligar aqui para mim, que conseguem de fato sair dessa situação de eu só tenho esse emprego, só posso ganhar dessa forma. Então, a grande questão aqui, que eu acho que em primeiro lugar é sai da zona de conforto. Segundo lugar, para que você possa ter ideias sobre aquilo que você quer fazer, sobre aquilo que você pode fazer para ganhar mais dinheiro, você precisa ler. Você precisa Vou ficar estudar. assim, desculpa, gente, mas vou ter que ficar assim, porque está descarregando aqui o celular. Tá me ouvindo? Os também? Tá ouvindo? Alô? Tudo certo? Oi, oi.
Você precisa buscar conhecimento. Então, na verdade, o primeiro ponto é saia da zona de conforto. E o segundo ponto, estude modelos de negócio que você pode ganhar mais dinheiro com eles, que sejam negócios simples. Vou dizer uma coisa. Tem gente que ganha e faz uma renda extra vendendo água e revendendo. A questão é, tudo se baseia naquilo que você me passou. Você falou assim, Anderson, tem pessoas que ligam e acham que vender, que se expor na rua é humilhação. E tudo depende da forma como você olha para as coisas. Algumas pessoas acham que vender, trabalhar como vendedor é humilhação. E eu digo para essas pessoas que o trabalho de vendedor, se você souber vender, é um trabalho que pode ser um dos melhores trabalhos mais bem remunerados. Então, na verdade, todo mundo tem que saber vender. Então, uma forma de sair da zona de buscar uma renda extra é saia da zona de conforto, busque conhecimento e aprenda a vender. E aqui, no caso de aprender a vender, faça curso de oratória. Tem vários cursos de oratória hoje. Eu fiz curso de oratória. E eu vou dizer uma coisa. A sua vida, em relação a financeiro, sua vida financeira pode mudar. Porque aquilo que vai... Tem gente que tem um autoconhecimento técnico. Tem gente que tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas vive uma vida medíocre com um salário medíocre. Por quê? Essas pessoas nunca entenderam como o mercado funciona. O mercado funciona, você tem que aprender a vender. Você tem que aprender a fazer o outro, comprar a tua ideia, comprar o teu propósito. Então, na verdade, você tem que buscar... O John tá aí, é ele. Tudo bom, John? Ele que é o rapaz que eu entrevistei, que tá vendendo paçoca no sinal. Olha aí, Exato. um grande... No texto que você fez, que você colocou no seu blog, você falou dele, e eu encontrei o John nesses dias no sinal. Falei para ele, John, eu vi sua entrevista, viu? Aí começou a rir e tal. Mas, assim, muito, muito bacana a atitude. Eu vou até fazer uma recomendação anterior, se você me permite adiantar um pouco aquilo que a gente ia falar um pouco depois, porque no livro Segredos da Mente Milionária, e se eu tivesse que indicar um livro, eu colocaria esse livro, o primeiro livro que eu indicaria, não seria nem Pai Rico, Pai Pobre, mas Segredos da Mente Milionária, na página 80. O cara lá, ele vai contar a história de que ele queria abrir, pode, anota aí, de que ele queria abrir um café e confeitaria 24 horas. E aí, ele pensou o seguinte, eu tenho duas possibilidades, ou eu fico estudando lá de fora, ele já era um cara que tinha uma boa grana, ele não precisava fazer aquilo, ele podia continuar vivendo com o dinheiro que ele ganhava. Ele era um cara já bem sucedido, mas sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte, se eu quero de fato abrir, não há melhor local para aprender se esse negócio dá certo ou se eu me apaixono pelo negócio do que lá dentro. Ele pediu um emprego no café e confeitaria e foi varrer o chão. Acordava 4 horas da manhã para acompanhar o padeiro. Então imagina, será que todo mundo estava disposto a fazer isso que ele fez? Ele era um cara bem sucedido financeiramente, não precisava do dinheiro, mas queria abrir um negócio nessa área, porque enxergava como um bom negócio, mas só que ele podia ficar 2 anos estudando o negócio lá de fora, ou ele podia, em um mês, saber como funciona. Pediu um emprego, foi lá, e para muita gente, caía novamente nessa situação, Vanessa. Muita gente acharia humilhante um cara que tem muita grana, que é conhecido, está trabalhando varrendo no chão. Mas ele não vê dessa forma. Ele vê como uma oportunidade de aprender. Porque as pessoas de mentalidade rica, elas trabalham para aprender e não pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Mas as pessoas de mentalidade pobre, elas têm um problema em que essas pessoas, elas trabalham para não perder o emprego. E vivem a vida num ciclo vicioso, sem nenhuma alegria. E aí a Dani está falando aqui, para quem é autônomo, precisa saber monetizar de diversas formas para poder empreender e não estagnar. E para quem quer fazer renda extra também, né? É isso, você precisa estar o tempo todo ali, agindo, correndo atrás das coisas, não pode parar, porque se você parar, realmente o dinheiro não chega, fica estagnado de fato. É isso mesmo. Perdão. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje é que quando a gente cresce, e eu percebo isso em muitas famílias, inclusive na minha foi assim,
A gente cresce com a mentalidade dos pais passando para os filhos de que eles têm que ser pessoas que vão passar no concurso público e que vão ter estabilidade financeira para que eles não percam o emprego. E aí as pessoas param de trabalhar por um propósito, por pensar em crescer. Tudo que elas querem é passar no concurso e não ser um profissional bem-sucedido, reconhecido, que ajude pessoas. E isso acaba fazendo o quê? Que elas estagnem com 25 anos de vida porque passou no concurso. Então, a estagnação, ela tem acontecido pela mentalidade. Entende? E essa mentalidade precisa ser mudada. Por isso que eu sou, é até um tema polêmico, mas eu sou a favor de a não estabilidade automática no serviço público. Eu sou a favor de uma estabilidade gradativa. Você tem que galgar e alcançar essa estabilidade. Se você bater tais metas, tá, um dia você pode ser estável, mas você tem que batalhar, você tem que chegar lá. Porque o que acontece é que o cara chega lá e o serviço público hoje como é que tá? Entra numa empresa privada e entra numa empresa pública e percebe a diferença. E precisa mudar. E aí vamos partir então para outro ponto da nossa conversa, para fazer essa questão da renda extra, né? E o próximo passo, conseguir fazer minha renda extra, estou ganhando um dinheirinho a mais, estou conseguindo já fazer uma reserva, pensando no meu futuro, tanto a reserva de emergência como a aposentadoria, já iniciei esse processo. Mas como que a gente pode investir esse dinheiro? É na conta, a gente vê a taxa Selic que teve uma queda gigantesca, né? É isso, Anderson? A taxa Selic hoje ela está em 5%, se não me engano, tá? Acho que é 5%. Ou é 4,5% ou é 5%. Estão dizendo que deve baixar ainda mais. Então, novamente, deixar no Tesouro Selic seria algo interessante, porque às vezes eu fico pensando, porque tem pessoas, quando a gente fala de educação financeira, fala, eu nunca vou ficar rico, porque eu não sei investir em bolsa de valores, ganhar dinheiro com investimento só se você for investir em ações. Mas nem se você guardar o dinheiro ou investir o seu dinheiro, você está pensando em ganhar mais. Mas pode ser esse investir dinheiro pensando nessa reserva de emergência, por exemplo, que talvez a pessoa não tenha. Então, por onde a gente poderia começar? Esse é um assunto muito importante, né? Eu vou até fazer um jogo aqui bem rapidinho com o pessoal, se eles acham que é mais importante poupar ou investir. Quem acha que é poupar, coloca aí poupar. Quem acha que é investir, coloca aí investir. E eu vou seguindo, começando falando da Selic. Veja, todo investimento, ele tem que ter uma premissa. E a premissa é o seguinte: por que eu estou investindo neste investimento? E o que está por trás dessa resposta é o objetivo do investimento. Então, existem 3 pilares, isso é importante para as pessoas anotarem. Existem 3 pilares, anota aí você que está assistindo, de investimentos. O primeiro pilar é... Você respondeu, né? O primeiro pilar é segurança. O segundo pilar é rentabilidade, ou retorno. E o terceiro pilar é liquidez. Quando eu vou investir, eu preciso entender o seguinte: eu vou investir e no final, esse meu investimento vai ter liquidez, ou seja, eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento. Esse meu dinheiro é fácil de eu retirar, fácil de estar comigo. Nubank, poupança, que é horrível, não entre, mas tem liquidez. Selic, são investimentos que têm liquidez. Segurança é investimentos que te dão o quê? Segurança, não são investimentos arriscados. Você não arrisca demais perder o seu dinheiro. Bolsa de valores, por exemplo, é um investimento um pouco mais arriscado. É claro que aquilo que vai minar o teu risco é o teu grau de conhecimento. Mas é mais arriscado uma renda variável do que uma renda fixa. E também a rentabilidade. Então, se eu quero retornos maiores, se eu quero ficar rico, ganhar mais dinheiro, eu preciso ir para a renda variável hoje no Brasil com a Selic a 5%. Então, perceba, Selic, ela deixou de ser importante? A resposta, em alto e bom som e clara, é não. Por que não? Porque ela cumpre o seu papel
de estar numa reserva de emergência. Por exemplo, eu vou deixar minha reserva de emergência, o dinheiro que eu preciso ter para imprevistos, ou mesmo para oportunidades da minha vida. Eu vou deixar esse dinheiro em renda variável, que eu vou correr risco de oscilação. Eu não posso fazer isso com esse dinheiro. Esse dinheiro da renda fixa, da reserva de emergência, tem que ir para um lugar seguro. E esse lugar seguro para uma reserva é colocar no Nubank, por exemplo, sem nenhuma propaganda, no Banco Inter, colocar no Tesouro Selic. São investimentos seguros. Então, o Tesouro Selic não perdeu a sua importância. O que acontece então, Anderson? Por que as pessoas falam que está caindo, que agora mudou tudo? Mudou tudo por quê? Porque 4 anos atrás, nós tínhamos uma renda fixa de 14% ao mês. Eu ganhava... Por que eu não conheci educação financeira antes? Eu me pergunto a mesma coisa, viu? Então, nós tínhamos uma renda fixa que dava aquilo que pessoas buscam no mercado de ações. É claro que o mercado de ações, para quem de fato conhece, dão rentabilidades bem maiores que isso. Mas tem pessoas satisfeitas com esse tipo de rentabilidade no mercado de ações, dando na renda fixa mais de 1% ao mês. Então, só que hoje não é mais assim. Então, o que muda? Primeiro, uma taxa Selic baixa é sinal de uma economia melhorando. Os investimentos ficam melhores, mais fáceis, o pegar crédito também fica mais fácil, é melhor para a economia. Segundo ponto é que, se a taxa básica de juros da economia cai, nós, investidores comuns normais, vamos fazer o quê? Se nós quisermos multiplicar o nosso capital mais rapidamente, nós precisaremos, então, aprender sobre investimentos em renda variável. Nós precisaremos, então, migrar para investimentos em renda variável. Nós falamos isso quando nós fazemos o curso Mentalidade do Investidor, que foi justamente quando você está falando que teve o contato com a organização financeira. Num curso que trabalha em investimentos o dia todo, a gente fala isso para as pessoas, a gente vai dar renda fixa porque é extremamente importante, cumpre o seu papel. Mas se você quiser multiplicar o teu capital, é agora, nessa hora aqui, você vai aprender a investir na bolsa. E isso muda a vida e a mentalidade de muita gente. E quando se fala em renda variável, não é só a bolsa de valores, né? Não, renda variável tem fundos imobiliários, bolsa de valores, tudo aquilo que pode te proporcionar, que você não tem certeza, porque a definição de renda variável é eu não tenho certeza do retorno, não tem promessa de rentabilidade. Eu posso ganhar muito, ficar rico, como eu posso perder. Por quê? Porque é renda variável, não tem promessa. Agora, quem sabe, faz ao vivo. Quem sabe, realmente consegue ter retornos expressivos na renda variável. Então, a Dani aqui está dizendo assim, e o Tesouro Direto? É exatamente isso que eu estou falando. Quem quer começar, não deve começar, vou investir em ações. Você não tem uma reserva de emergência. Não poupa para a aposentadoria. Você pode aprender a investir para saber o conceito, para mudar a tua mentalidade. É muito importante, fantástico. Mas o passo inicial não é começar a investir na bolsa. É começar a investir através de objetivos. Reserva de emergência. Peguei esse dinheiro, coloquei aonde? Tesouro Direto, segurança, liquidez. Se eu quiser agora aposentadoria, eu quero o quê? Aí eu já posso buscar uma rentabilidade melhor, uma previdência privada, um IPCA+, dentro do Tesouro Direto. Então, a renda fixa, ela te dá a capacidade de gerir toda a tua vida financeira. Agora, o que ela não te promete é multiplicar o teu capital a ponto de você explodir de dinheiro. A Anne está aqui perguntando, investir R$ 100 para iniciar é correto? Porque quando pensamos em poupar para depois investir, considero um risco, porque brasileiro não consegue poupar. Eu acho que aí, Anderson, vem aquela questão, para que você está guardando esse dinheiro? Se você não tiver um objetivo, realmente vai ser muito difícil você conseguir poupar. Qualquer coisa que apareça vai ser um atrativo para você ir lá e tirar esse dinheiro. Mas R$ 100 é o suficiente para iniciar? Acho que até menos, né, Anderson? Olha, eu vou te dizer, você pode começar a investir no Tesouro Direto a partir de R$ 35. Então, é um mito gigantesco de que você precisa ter muito dinheiro para começar a investir. É um argumento de quem não está estudando ou de quem não conhece a vida e a realidade do brasileiro. Na verdade, você pode começar a investir em ações com centavos. Então, começar a investir, você pode começar a investir com qualquer valor. A grande pergunta que eu responderia a Anne é o seguinte:
investir R$ 100 para iniciar é correto? Anne, depende. Por que depende? Eu tenho que analisar o seguinte, quanto é que essa pessoa que vai investir R$ 100 está ganhando? Por exemplo, se essa pessoa ganha R$ 10.000 e quer investir só R$ 100 e gastar todo o resto, tá errado. Porque ela está furando as primícias. Não é assim que se faz o planejamento financeiro. A grande questão, quando eu perguntei poupar e investir, e na enquete que eu fiz no meu Instagram um tempo atrás, deu 80% investir, eu disse, pessoal, se você tiver R$ 0, zero, não é nem 10 centavos, você consegue investir? Aí todo mundo, não. Eu disse, então você vai ter que poupar pelo menos 10 centavos. Então, na verdade, a primícia do investimento é o poupar. Você precisa poupar para depois você investir. Aí eu dou um exemplo muito claro para mostrar isso. Vamos supor 12 meses, um ano. Uma pessoa durante um ano que investiu, fez o curso Mentalidade de Investidor, gostou demais, agora sai de lá empolgada. Recebeu no outro dia o salário dela, quanto quer que seja, pegou todo o salário praticamente e investiu empolgado. Só que ela investiu sem colocar planejamento, sem colocar organização, como a gente está conversando, sem saber os objetivos. E aí, ela fez o quê? Colocou no primeiro mês R$ 1.000. No segundo mês, R$ 500. No terceiro mês, nada. E parou. Aí, uma pessoa que está lá poupando R$ 300 por mês, com objetivos, com sonhos de curto, médio e longo prazo, fez o seguinte: 300 no primeiro, 300 no segundo, no terceiro, até o 12º. Aí essa pessoa poupou no ano todinho R$ 3.600, que com juros deu quase 4.000. E a outra, empolgada, porque investiu tudo de uma vez só, não conseguiu mais poupar. Porque poupar tem a ver com disciplina. E investimento tem a ver com conhecimento. Por isso é tão difícil, porque tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não quer forçar. E, assim, eu acho que a nossa mentalidade, acho que tem até uma pesquisa, né, da neurociência que mostra que o nosso cérebro, ele é programado para que a gente possa relaxar, para não fazer esforço. Então, assim, tudo que é fácil a gente quer. Então, tudo que é muito fácil para a gente é o melhor caminho. Quando a gente olha o sucesso do outro, a gente acha que foi fácil, não, porque aquela pessoa viu aquilo por causa disso e daquilo, mas não olha o quanto foi sacrificante, o quanto aquela pessoa batalhou para conseguir. Então, eu sei que você tem até compromisso agora, né? Então, eu não sei nem que oração, para te falar a verdade. 42. E até umas 5, né? A nossa live. 5 minutos aí. Pronto. Vamos fazer assim uma revisão, relembrar. A gente fez a pergunta, eu perguntei para você, dentro da realidade do brasileiro, se é possível falar em planejamento, educação financeira, para qualquer pessoa, para aquela pessoa que ganha pouco, para aquela pessoa que ganha muito. E a resposta foi? Se é possível para todas as pessoas. Exatamente. Então, é possível, pessoal. Se você ganha um salário mínimo, você precisa ter consciência de como utilizar o seu dinheiro da melhor forma possível. E o melhor caminho é através da educação. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser a utilização do seu recurso. Também com relação a como iniciar esse processo, né? Quais seriam os primeiros passos? Aí você deu um exemplo do plano que a Natália faz e o do que você prefere. Vamos só dar um resumozinho. O iniciar é através de uma metodologia de SOP. Diagnosticar. O que o médico vai te perguntar quando ele vai te diagnosticar é o que você está sentindo. Então, diagnostica sonhos, elabora os teus sonhos de curto, médio e longo prazo. Curto até 1 ano, médio até 10, longo acima de 10. Depois disso, você faz o teu orçamento. Quanto é que você ganha se eu ganho R$ 2.000, por exemplo? E esses meus sonhos de médio, curto e longo prazo. Já dentro deles, a reserva e a aposentadoria. Eu vou colocar... vou diminuir do valor dos R$ 2.000. Então, meus sonhos vêm em primeiro lugar. 2.000 menos R$ 400. Então, meu padrão de vida, que é... Justamente, padrão de vida é gasto essencial mais estilo de vida. Gasto essencial vai ficar... E o padrão e o estilo de vida vão ficar em R$ 1.600 no máximo. Por quê? Porque eu já estabeleci que a primeira coisa que eu vou fazer é separar esse valor para o meu sonho.
Então, o essencial é aluguel, é essas coisas. E o estilo de vida é onde eu vou comer, a roupa que eu vou vestir. Tudo isso envolve o padrão de vida. A partir disso, eu entro no orçamento, então, e no poupar, que é a ação. Acordar cedo, ler, estudar, renda extra, trabalhar. Não é simplesmente pegar um valor e investir que vai nos deixar ricos, mas sim trabalhar. E não achar que você ganha R$ 2.000. Você não ganha R$ 2.000, né? Tem que fazer essa sominha aí para de fato separar os seus sonhos, o seu padrão de vida, né? Que você coloca. Exato, padrão de vida. O padrão de vida para aí sim você viver com aquele padrão de vida que a Natália fala e para marcar, que ela fala assim, que se você consegue fazer uma reserva, me desculpe, mas você está levando uma vida que não é sua. Porque às vezes a gente realmente leva uma vida que a gente não poderia levar porque o nosso padrão não permite. Então, às vezes a gente acaba endividando muitos problemas. E a outra questão que a gente falou foi sobre a importância da renda extra. Tá? E o John acompanhando a nossa live para confirmar. Isso é um exemplo, gente. Um exemplo. Cara, deu a cara a tapa e disse: eu vou conseguir estar ajudando dele para fazer o curso de piloto. É um sonho alto? É. Ele trabalhando como um CLT, dificilmente ele iria conseguir. Mas ação financeira e ele batalhando, buscando estratégias, ele já está conseguindo alcançar. O que demoraria mais de 10 anos. E aí foi a questão dos investimentos, né? De como fazer iniciar, de investir. E depois disso é continuar estudando, né? Aprender cada vez mais sobre educação financeira para dar outros passos. Não é mesmo, Anderson? É verdade. Eu vou só terminar aqui indicando esse livro aqui, ó, Segredos da Mente Milionária, para vocês que querem aprender mais sobre educação financeira, para realmente transformar a vida de vocês. É um livro valioso. E para terminar, de fato, eu prometi que eu ia responder. O autor é T. Harv Eker, o nome. T. Harv Eker. É um autor de fora. Depois escreve como é que se escreve para o pessoal anotar. T, aí ele coloca o ponto, eu não sei esse T o que é o nome, é T. Harv. Não, tô dizendo, você digita aí, ó. Você não tem como digitar. Tá. Mais fácil para o pessoal depois anotar. Então, assim, só para terminar, vou voltar só num ponto aqui, Vanessa, se você me permitir. Que a Anne falou comigo e eu não respondi até agora, que é sobre o fato de educação financeira nas escolas, né? Então, já é disciplina obrigatória nas escolas, educação financeira. Não disciplina, na verdade, perdão. É a habilidade, conteúdo. As escolas têm que trabalhar transversalmente a educação financeira dentro da sua base curricular e tem que estar incluída até em 2020. Agora, o que é que vai mudar essa realidade, gente? Se vocês acham que esse tema é importante, o que vai mudar a realidade é a pressão da gente. De dizer o seguinte, esse tema é essencial, é importante, e nós vamos pressionar, porque somos pais, somos mães, um dia seremos, para que nas nossas escolas tenham educação financeira. E aí a realidade desse país pode mudar, e esse país pode ser um dia um país próspero, que seja exemplo de empreendedorismo, exemplo de pessoas que buscam um crescimento, mas também de pessoas generosas, pessoas que se importam com o próximo, que conquistam dinheiro por objetivos, por sonhos. Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu quero agradecer de verdade aí, Vanessa. Eu tenho aprendido a admirar a tua dedicação no teu trabalho e fico muito feliz, porque quando a gente estava lá na consultoria, você me falava desse seu plano e o plano tem dado certo, tem caminhado, é com perseverança que se conquista. Você leu o livro já da Natália Arcuri, você sabe como é que começou o canal dela Me Poupe. Então, que você continue nessa caminhada aí. Um abraço para cada um que nos assistiu e nos manter firme até agora.
Nossa, eu agradeço demais a sua participação aqui, a sua contribuição com todo o seu conhecimento. Fico muito feliz. E também agradeço a todos que participaram dessa live, interagiram. Um abraço para todos. A gente vai encerrando, então, aqui a nossa live de organização financeira para todos os meus desordeiros que vão ficar todos organizados um dia. Beijo para você, Anderson. Beijo a todos. Valeu, Deus abençoe.